ressurreição, domingo de Páscoa, e o profeta disse que esse foi o maior dia dos dias para a humanidade, né? Então aqui estamos nós nesta manhã para adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Rompemos o sono, a canseira, a comodidade e viemos adorar ao Senhor, né? Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 23. São Lucas, capítulo 23. Louvado seja Deus. Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogavam-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Amém? Até aqui. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, estamos aqui gratos a Ti, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos dá, pela vida, e nós podemos, Senhor, contemplar, Pai, com os nossos olhos esse dia em que o sol brilha mais uma vez, provando que o autor da vida está vivo. Ó Deus de misericórdia, nós louvamos a Ti, ó Pai, por abrir nossos olhos para conhecermos a mensagem da cruz. O Senhor nos deu fé para crer nesse santo Evangelho, nas sagradas Escrituras, Pai. E aqui queremos Te louvar e Te dar graça por tudo, meu Deus. Com reverência, respeito em nossos corações, temor de Deus em nossa vida, nós viemos nesta manhã para Te adorar, ó Pai. Para lembrar daquele dia, Senhor, que Tu ressuscitaste dentre os mortos. Também lembramos da Tua paixão, lembramos do sofrimento que o Senhor passou, ó Pai, naquela rude cruz, Senhor, pendurado ali, para pagar os pecados dos redimíveis. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta hora, Senhor, recebe-nos em Tua presença e cobre-nos sobre o Teu manto de misericórdia, Pai, e que esse culto seja um memorial de louvor em Tua presença. Assim nós entregamos tudo diante de Ti, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Que Ele fica conosco, não apenas nos visite, mas Ele fica conosco e que Ele permaneça dentro de nós para nos guiar, nos conduzir nesta hora, para nos dar fé nesse tempo de calamidade, de incerteza, de turbulência que o mundo passa. Muitos têm deixado de crer na palavra, no Evangelho. Muitos têm esfriado sua fé por causa dos escândalos. Mas Jesus disse, né? É necessário que venham os escândalos. Paulo diz que é necessário que venham os escândalos para que se manifestem os que são sinceros. Para quem é sincero com a palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não ser atingido não é por um tiro de escopeta, de fuzil, é não ser atingido por esse esfriamento de fé. Perder a fé porque fulano caiu, fulano errou, e por fulano desiste, e Beltrana voltou atrás. Não, nós seguimos, amém? E cremos que Ele nos dará graça para prosseguir até o fim. Aquele que em nós começou a boa obra, nos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, estamos aqui para adorar a Deus, celebrarmos nesta manhã de Páscoa. E nós não temos escola dominical, mas hoje, né, nós temos esse culto especial que é muito bom, e nós estarmos aqui para adorar, né? E à noite teremos a Santa Ceia, se assim Deus nos permitir, e nós possamos cumprir o nosso dever de cristão, de adorador, de servos de Deus, de servos de Cristo, né? Então, nós vamos ler a Bíblia ainda no Evangelho de São Lucas, capítulo 23. São Lucas, capítulo 23. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. São Lucas 23, verso 33. Fala sobre a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, e alguma tradução está o Gólgota, né? Que quer dizer caveira, que é aquele lugar aonde estava a caveira de Adão, que Adão foi enterrado. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se esse é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro revolvida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão,
eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Querido Pai Celestial, aqui lemos a Tua palavra deste grande feito, Senhor. Para muitos isto é apenas uma história, mas para nós não, Senhor. Essa, Senhor, é sim a história, mas é a prova da Tua ressurreição. É a prova do plano salvífico de Deus. Que aquilo que Deus preveu lá antes da fundação do mundo, Ele proveu um cordeiro para redimir os que eram redimíveis. Aqueles que tinham seus nomes colocados no livro da vida do cordeiro. Aqueles que desejariam escapar da condenação do inferno e do lago de fogo. E assim, Pai, nesta manhã, Senhor, nós lemos as Sagradas Escrituras, meu Pai, e nós vemos, Senhor, quão cruel foi aquele dia para os discípulos, para aqueles que criam em Tua palavra, e foi um trunfo para Satanás. Mas nesse dia da ressurreição, naquela manhã de Páscoa, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, quando aquele selo romano foi rompido daquela pedra, quando Ele saiu para fora, ó Deus de misericórdia, o sol brilhou diferente, disse o nosso profeta, os pássaros cantaram diferente naquela manhã, havia um frescor pelo ar, a primavera da ressurreição, ó Deus de misericórdia, os anjos cantaram, houve júbilo nos céus, ó Pai, porque ali estava um que venceu a morte, venceu a sepultura, venceu todas as coisas, triunfou acima do inferno, pisou sobre a cabeça de Satanás e ascendeu aos céus dos céus, abrindo caminho para a glória, abrindo caminho para os salvos, para aqueles que haviam de ressuscitar, aqueles que tinham morrido e crendo no Evangelho, crendo na lei de Moisés, na palavra, e aqueles que morreriam crendo no santo Evangelho de Jesus Cristo por todas as eras. Eis-nos aqui, ó Pai, nos alegramos nesta manhã, Senhor, e te agradecemos, meu Deus, por aquele dia da ressurreição. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, louvado seja Deus. Porque houve todo este caso, esta crucificação, o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. Porque Deus, Ele lá antes da fundação do mundo, Ele tinha atributos nele, de Salvador, mas não tinha ninguém perdido, de curador, mas não tinha ninguém enfermo, de libertador, mas não tinha ninguém oprimido para ser liberto. Ele tinha os atributos de Pai, mas então ele em sua mente também já tinha previsto que ele teria a humanidade aqui na terra, homens, mulheres que nasceriam, viveriam aqui nesta terra. E então ele poderia ter feito da forma como ele criou Adão e Eva, filhos formados pela palavra falada. Veja. Mas ele permitiu que viesse a queda sobre a humanidade. Satanás enganando a serpente, usando a serpente para enganar Eva, para que viesse então o pecado, a descrença na palavra de Deus, a desobediência, e consequentemente viesse a sentença que Deus tinha dito, que não era para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comesse daquele fruto, nesse dia certamente morrereis.
E então, nós vemos que Eva foi tentada, desobedeceu, descreu na palavra de Deus e comeu do fruto. E certamente a morte teria que vir, porque Deus é justo em sua palavra. Mas Deus não foi pego de surpresa, diz o profeta. Deus, antes da fundação do mundo, tinha provido um cordeiro. Deus já tinha provido um plano de salvação, um plano salvífico. Por isso, em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que a besta enganaria todos aqueles cujo nome não estão no livro da vida do cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Então, lá antes da fundação do mundo, Deus viu tudo. Deus viu o quadro, Deus viu o filme do desenrolar da história, Deus viu cada pessoa que nasceria e nasceu aqui sobre essa terra, a vida de cada um, as nossas mentiras, os nossos feitos, as nossas palavras torpes, os nossos erros que falamos e cometemos. E Ele viu também aqueles que desejariam não viver dessa maneira e morrer dessa maneira. E então Ele viu que muitos teriam sede de ser mudados, de salvação. Também então Ele proveu um cordeiro e colocou o nome desses no livro da vida do cordeiro. Independente de onde eles nascessem, que família eles tivessem nascido, independente de que vida eles tinham levado, eles levariam, e em que pecado eles estivessem metidos, mas se eles estavam desejosos de salvação, então Ele colocou o nome desses no livro da vida do cordeiro. Amém. E então Ele proveu um cordeiro, um salvador, porque requereria um preço a ser pago do pecado, um alto preço, que ninguém poderia pagar, nem os ricos da terra, nem Faraó com toda a sua riqueza, o seu império, ninguém poderia pagar, nem o imperador romano, nem um imperador de um certo país, e um reino nessa terra, não teria ouro suficiente para pagar por sua salvação, por sua família, por seus súditos. Não havia preço, não havia ouro suficiente na terra, diamantes, pedras preciosas, suficiente para pagar o preço da redenção. E então, alguém teria que morrer. Um anjo não poderia, mas então Deus mesmo, Ele condescendeu, Ele decidiu, Ele mesmo salvar a humanidade, salvar aqueles que Ele tinha colocado seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Então, Ele proveu um plano salvífico. Para muitas pessoas acho que é difícil. Mas precisava ser assim. Foi Deus. Amém. Deus é soberano. Amém. Ele quis dessa maneira. A Bíblia diz que importa que os crentes sejam salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta é a forma de Deus salvar. Para muitos, nós estarmos aqui nesta manhã pregando o Evangelho, viemos aqui para muitos essa loucura, coisa sem sentido, não precisam isso, porque eles acham, eles foram ensinados desde pequenos, que morreu desde que seja bom vai para o céu, né? E assim eles foram ensinados, mas pena é que eles foram enganados, né? Porque necessita de arrependimento, né? De ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, de renunciar à velha vida e seguir com Cristo. Então alguém tinha que morrer, e Deus não poderia morrer, porque Deus é Espírito, o Espírito não poderia ser pendurado numa cruz. Então esse Deus, Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós. Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Então esse Verbo era o próprio Deus. Deus, o princípio da criação de Deus foi o Logos, e Ele habitou naquele Logos, aquela luz, né? E veja, aquele Logos, aquela luz, Ele condescendeu daquele Logos, Ele desceu ao nosso nível humano, Ele criou um corpo de carne, Ele habitou naquele corpo de carne para morrer na cruz, pendurado em uma cruz, para nos salvar, nos redimir, nos resgatar. Veja, na mensagem Meu Redentor Vive, pregado pelo profeta de Deus para esta era, a partir do parágrafo 20,
profeta fala aqui, ele pregou também essa mensagem, creio que foi numa manhã de Páscoa, né? Um culto de Páscoa também, ali no Tabernáculo Brana. Deixa eu me ver aqui a data que ele pregou isso, acho que creio que foi em 1950 e poucos, né? No dia 10 de abril de 1955, né? 10 de abril. Naquele ano a Páscoa caiu no dia 10 de abril, neste ano caiu no dia 4, porque ele varia aí conforme, né, vai mudando as datas, né? E então ele diz assim, ele fala que as igrejas pelo país gastavam centenas, milhares de dólares comprando flores para enfeitar as igrejas e as cruzes, e polindo as cruzes, polindo os altares e tudo mais, e enfeitando de flores de Páscoa, né? E em Roma, a cabeça da igreja católica, aquele grande necrotério de São Pedro, onde as pessoas mortas estão enterradas, elas adoram dizer na igreja católica que nós temos o certo, porque nós temos o corpo aqui de São Pedro que aqui jaz. E é uma mentira. Eles dizem que Pedro está enterrado naquela igreja, né? Naquela catedral, não sei se é catedral, como é que chama, né? Porque tem uns nomes aí que eles dão. Basílica, na Basílica de São Pedro, né? E eles dizem assim, nós temos a verdade porque Pedro está enterrado aqui, mas estamos fundamentados em cima de Pedro. Nós temos o corpo de diferentes apóstolos e discípulos e grandes homens que morreram e seus corpos estão enterrados aqui, eles dizem. E eles estimam isso como se fosse alguma grande vindicação de seu ponto de vista de religião, de que eles têm Deus. Porém sempre foi minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada. Não significam. Qualquer homem pode morrer e jazer na terra. Porém, aquele que ressuscitou, dela é o que nós adoramos hoje, o Senhor Jesus vivo, ressuscitado, que ascendeu, o qual vive hoje. Esse é que nós adoramos. Aleluia. Os que morreram foram bons, homens bons morreram, foram sepultados, tiveram testemunho, mas estão lá na sepultura. Mas teve um que ressuscitou, é esse que nós adoramos. Aleluia. Muitas pessoas podem morrer, diz o profeta. Na última sexta-feira, pessoas rastejaram os joelhos subindo os degraus do Vaticano, e muitas pessoas foram e celebraram a morte, o qual foi uma grande e trágica coisa que aconteceu a Cristo. Porém, ele teve que fazer isso com o fim de provar que ele era Cristo. Porém, hoje é o dia a ressurreição. Isto selou para sempre. Agora ele não está morto, ele está vivo hoje, vivendo em cada coração e em cada pessoa. Por isso nós não cremos num crucifixo com um Cristozinho pendurado nele. Ele desceu daquela cruz. Ele foi sepultado. Tiraram ele daquela cruz, sepultaram ele. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou naquela manhã de Páscoa. Adoramos um Deus que é vivo. Homens do passado, como eles, aguardavam ansiosamente esse dia. Os antigos patriarcas do passado na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, muitos dos antigos patriarcas aguardavam ansiosamente o tempo de Cristo, que Cristo ressuscitaria dentre os mortos. E eu penso em Jó, aquele sobre o qual nós estávamos lendo alguns momentos atrás, aguardava ansiosamente esta manhã. Quando ele estava velho, avançado em idade, sua carne estava simplesmente caindo de seu corpo de chagas, seu coração estava quebrantado em aflição, e cada parte mortal de seu ser estava fenecendo. E um grande homem assim, que causou grande pressão ao mundo em seu dia, e ver que tudo o que ele era a grandeza, e ele diz que ele ia às cidades do Oriente, e os príncipes se inclinam diante dele devido à sua sabedoria. Porém aqui estava ele completamente desnorteado, tudo havia acabado, aparentemente, seu corpo estava acabado, sua propriedade estava acabada, seus filhos haviam morrido, tudo o que ele tinha estava acabado. E então Deus, em sua misericórdia, desceu até Jó
e ele lhe deu um outro sentido, para que ele pudesse abrir seus olhos e ver o dia quando haveria um corpo que ele receberia, e sabia que haveria um justo, qual ficaria em seu lugar, o qual ressuscitaria o corpo dos mortos e ressuscitaria. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu gosto dessas palavras positivas que ele falou, porque ele disse: ainda que os vermes da minha carne destruam o meu corpo, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Lembrando disso, porque Deus deu uma visão para Jó, e ele viu o dia da ressurreição. Ele viu Jesus ressuscitando. Ele estava preocupado porque o que aconteceria com o ser humano se morreria e jazeria na sepultura para sempre. Então Deus permitiu ele ver esta ressurreição. Ele viu que haveria uma ressurreição. Há mais de 3 mil anos, 4 mil anos atrás, porque é crido que Jó viveu antes do dilúvio, né? Que Jó viveu antes do dilúvio. Então, ele viu esta ressurreição. Veja, não, eu espero que sim. Eu tenho um sentimento que haverá. Não é assim. Eu espero que sim. Como a salvação? Eu espero que eu seja salvo. Eu espero. Não. Você tem que ser positivo nisso. Amém. Aleluia. Veja. E esta é a atitude de muitos hoje. Eu tenho esperança que algum dia... Porém, Jó tinha mais do que isso. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Ele sabia o lado positivo disso, não mais o negativo, é tudo positivo. Se hoje nós somente tivéssemos uma cruz em cima da igreja para mostrar qual, isso está bem, Cristo, nós cremos na morte, enterro e ressurreição de Cristo. Se nós somente tivéssemos alguns corpos mortos de pó jazendo sobre a igreja, algumas das pessoas santas que foram enterradas, que isso, nós somente temos isso como esperança, então nós somos, entre todas as pessoas, as mais miseráveis. Que fulano morreu, porque fulano vai ressuscitar, porque isso, porque isso. Então, lembrando disso, se é isso, as pessoas estão confiando, porque tem uma cruz em cima da igreja, porque isso, não. Essa esperança tem que estar dentro, na alma, no coração de cada eleito. Essa certeza, como Jó tinha certeza, ele tinha confiança. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, nos últimos dias, se levantará sobre a terra. E ele disse: eu verei, eu mesmo, eu verei a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Porém, hoje, quão agradecidos somos. Parágrafo 32. Nós não temos os corpos mortos, porém nós temos o Espírito ressuscitado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos triunfante. Não é mais, eu suponho que sim. Você poderia olhar para uma cruz e supor que sim. Você poderia olhar para um corpo jazendo na terra e dizer: suponho que sim, espero que sim. Porém, quando a visão que apareceu a Jó chegar a se tornar realidade, a ressurreição do Senhor Jesus pelo Espírito Santo no coração, então você tem: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Amém? Todas as sombras desvaneceram, toda a velha escuridão. Espero que sim, e talvez sim, e confiamos que será dessa maneira. Tudo se desvaneceu para todos que já fizeram de seus corações um sepulcro para o Senhor Jesus Cristo. Morrer com Ele, enterrado com Ele, ressuscitado com Ele, ressuscitado com Cristo na ressurreição. Esta nova esperança que Deus colocou em nossos corações hoje, esta nova segurança, é uma segurança para aqueles que estão aguardando ansiosamente o tempo. Porém, quando um homem ou mulher já ressuscitou, eu sei que sim, agora, eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele vive dentro do meu coração. Não é maravilhoso hoje que todas as sombras se dissiparam? Todas, bem, eu espero ressurgir na ressurreição. Não mais espero, nós temos segurança. Isso é tudo, nós sabemos disso. Não mais espero que sim, porque algo aconteceu em nossas vidas que tirou todas as sombras. Quando Cristo ressuscitado veio até nossas condições pecaminosas em que nós encontrávamos.
e as velhas coisas morreram na crucificação com Ele no altar. E nós ressuscitamos com Ele, e vivemos com Ele, reinamos com Ele, e assentados agora em lugares celestiais em Cristo Jesus, nós já ressuscitamos com Ele. Amém. A ressurreição já passou quanto a nós, porque nós estamos agora ressuscitados com Cristo. Amém. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então o profeta diz, a ressurreição já passou. Esta ressurreição, ressuscitar, que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, sem Deus, sem salvação, porque sem Deus é morte. Então nós ressuscitamos espiritualmente e assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não mais suposições sobre isso. Está tudo terminado. Eu gosto de mais disso. Não mais esperança, não mais anseio, não mais, está terminado. Nós estamos agora ressuscitados com Ele assentado em lugares celestiais. E agora dentro e acima disto, para a igreja. Você diz então, irmão Brana, o que quer dizer então que nós deveríamos pregar o Evangelho disso? Essa é a nossa próxima esperança. Essa é a nossa próxima coisa. Depois que nós somos ressuscitados com Ele, nós temos a grande comissão de ir a todo mundo e levar estas novas aos outros. Que linda manhã, quando Maria Madalena, Maria, a mãe, foram até a tumba aquela madrugada e querendo saber quem removeria a pedra do sepulcro, quem seria capaz de tirar a pedra. Elas seguiram adiante pela fé, crendo, e quando a manhã começou a romper, os sabiá, tudo mais pararam de fazer barulho, e a primeira coisa, a estrela da manhã, iluminou o caminho, e como um grande meteoro, cruzou a terra, e parou sobre o sepulcro onde ele estava, e um anjo se encontrava ali, e removeu a pedra. E ele ressuscitou do sepulcro, e triunfou sobre a morte, o inferno e o sepulcro, e disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou do sepulcro e triunfou sobre a morte. E hoje ele vive supremamente em nossas vidas, e não há mais suposições sobre isso. Acho que a Páscoa é uma das maiores ocasiões. Se há um tempo que as pessoas regeneradas, nascidas de novo, pentecostais do Evangelho completo, deveriam estar gritando os louvores de Deus, é na manhã da Páscoa, quando sabem que essa é uma comemoração do que aconteceu para elas. Por isso nós estamos aqui. Amém. Pessoas que tanto faz como tanto fez. Se der eu vou, se não der eu não vou. E não vem, porque alguns têm que fazer almoço, outros têm que fazer comida, outros têm que receber parentes e tudo mais. Então, isso demonstra o nosso apreço pela palavra, pela ressurreição, pelas coisas de Deus. E tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Veja, então ele diz, e uma vez mortos em pecados e transgressões, agora ressuscitados, assentados em Cristo em lugares celestiais, conhecendo que o nosso Redentor vive. Davi, o profeta do passado, disse, ora, a minha carne descansará em esperança, porque ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção, nem ele deixará sua alma no inferno. Falando da ressurreição, que Deus ressuscitaria Cristo de acordo com as Escrituras. E nós, ressuscitados com ele hoje, estamos posicionalmente assentados com ele, e agora prontos para o rapto, para que o rapto venha, esperando por esse grande tempo. Nossa carne descansará em esperança, nós sabemos disso. Não há nenhum pouquinho de dúvida em minha mente hoje. Não há nenhum pouquinho de dúvida na mente de qualquer pessoa aqui dentro, que já nasceu de novo, que está lá com tanta certeza quanto há um céu acima. Você tem que estar. Cada promessa é diretamente para você. Veja, é diretamente para isso. Tudo, isso é tudo. Apenas esteja ressuscitado com Ele, e então você viverá com Ele, o amará. Estamos juntos em lugares celestiais, esperando por esse grande tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Parágrafo 47. Você já parou para pensar esta manhã no que diz respeito ao retorno? Isso havia de ser tornado visível? Ele já está aqui conosco agora. Apenas imagine que sua presença está aqui hoje.
O Senhor Jesus está num outro mundo ou numa outra dimensão, bem aqui hoje em forma de espírito. Seu espírito está se mesclando com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo porque eles ainda são físicos e a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, Ele está exatamente aqui, tão visível, exatamente tão real quanto Ele era, quando Ele falou com Maria no sepulcro. Ele se encontrou com Cleopas em seu caminho para Emaús. Sua presença está aqui. Amém. Amém? É porque nossos olhos naturais não podem vê-lo, mas Ele está aqui, diz o profeta. É Ele que segura a nossa vida. Ele é tudo para nós. Seu Espírito Santo, Ele é invisível, mas Ele é a força que nos move, que nos faz crer na palavra, que nos segura na hora da tempestade, que não deixa a nossa fé e a nossa esperança morrer quanto às coisas que Ele tem prometido. Esse é o seu Espírito que está em nós. Amém. Louvado seja Deus. Olhando para lá no relógio, não está aqui, né? Louvado seja o Senhor. O profeta fala muita coisa nesta mensagem, né? Meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Então ele diz, no parágrafo 49, ele diz, estava dizendo, não é um suponho que sim, não é um espero que sim, porém cada pessoa que nasceu de novo é um sei que sim. É você sabe disso. Está bem ali naquele momento, você entra em contato com Ele. Eu tenho visto os santos dizerem, você pode. A presença do Senhor está perto. Eles dizem, ora, há algo? Ora, certamente. Ele está bem ali, bem acima. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está de pé, bem ao seu lado. E agora algum dia, quando formos estar com Ele, esses espíritos aqui dentro, que podem sentir aquele espírito, que é o espírito nosso, que pode sentir o Espírito de Deus. Quando Ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis, teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso, pois quando nós viermos do mundo espiritual, Ele nos tornará com Ele. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com Ele na ressurreição. Que esclarecimento, que bendita coisa, louvado seja Deus, né? Então, haverá uma ressurreição para o arrebatamento, né? E então, benditos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, diz a palavra de Deus. Veja, então, Mombrana, ele fala aqui que o irmão Cox e o Mombrana estavam entrando pelo portão da sua casa, né, do jardim, e o irmão Cox encontrou uma pedra tinha sido quebrada, triturada, e dentro daquela pedra tinha um fóssil de um peixe. Um fóssil de um peixe que tinha vivido há milhões de anos atrás, e lá se deu um vulcão, e veio lava, e caiu no rio e coisa, e o peixe ficou dentro da pedra, e quebraram aquela pedra, apareceram os ossos daquele peixe, e eles acharam isso no portão da casa do irmão Brana. Parágrafo 54. E o irmão Cox disse para ele, né, o irmão Brana achava daquilo. E eu disse, bem, irmão Cox, isso talvez tenham, os cronologistas diriam, vários milhões de anos, bem antes que esta terra chegasse a ser habitada pelos seres humanos, e as águas houvessem coberto a terra. E aqueles animais talvez viveram há muitos e muitos milhões de anos atrás. E ele disse, olha, irmão Brana, disse, não é tão curta a vida humana comparada com essa vida? Apenas pense, esse fóssil ainda permanece depois de milhões de anos. E eu pensei, eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais, e não haverá sombra dele, mas porque ele ressuscitou dos mortos, eu viverei, e o Senhor viverá para sempre por incontáveis eras. Amém? Louvado seja Deus. Quando todos os fósseis houverem desaparecido, e todo o antigo tempo houver passado, e a sombra cessado, nós continuaremos a viver, e viver interminavelmente para sempre. Porque ao aceitar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seres imortais. Amém. Que nós também estaremos com Ele na sua bendita presença, para vivermos para sempre. Que maravilha!
Não é de admirar que isso tem animado o coração das pessoas? Não é de admirar que isto tem trazido as pessoas para adorar? Não é de admirar que as pessoas hoje rastejam de joelhos e tocam em pedras e esfregam cruzes e assim por diante, porque há algo dentro delas, há algo no fundo da alma humana que está clamando por algo que possam encontrar. Por isso que elas sobem a escadaria de joelho, por isso que elas esfregam na cruz, beijam cruz, fazem coisas. Elas querem algo, elas querem água. Elas querem algo, elas precisam de algo. E esse algo que ele está procurando é essa palavra da ressurreição. É esse poder vivificador. Mas às vezes elas procuram em lugares errados. Elas batem nas portas erradas. Veja, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Muitos procurarão por ela e não encontrarão, a Bíblia diz. Eles vão procurar no Vaticano. Eles vão procurar em uma catedral, em uma grande igreja, mas Deus está em simplicidade. Deus esconde-se e revela em simplicidade. Veja. E então o profeta continua dizendo aqui, mas eu vou ler em outra mensagem aqui, para nós avançarmos aqui e concluirmos nosso assunto, né? Louvado seja Deus. Então essa ressurreição de Jesus Cristo, ela dá o poder para a igreja, dá autoridade para a igreja, melhor dizendo. Lembrando assim, nós não temos poder, mas nós temos autoridade. É como um policial. O policial, quando ele veste a farda, ele tem a autoridade dada pelo Estado. Ele pode prender, ele pode multar, ele pode advertir, porque ele está naquela farda. Sem aquela farda ele parece um homem comum, mas naquela farda, então ele se torna uma autoridade. Veja, pode ser o rico da cidade, pode ser o grandão, pode ser quem for. Lembrando disso, pode ser uma carreta carregada com 30, 40 toneladas e um policialzinho pequenininho, baixinho, de 1,60 m de altura, com um bonezinho na cabeça e as calças fundas, que ele não cabe, que ela é muito grande para ele, mas se ele pegar o seu apito e dar uma pitada, ele dar uma pitada com aquele apito, aquela carreta tão grande, aquele motorista dá umas freadas que aqueles freios chegam a rangir tudo e tem que parar com o apito de um policialzinho que não pesa mais do que 60 quilos. E 30 toneladas tem que parar, por causa que ele está revestido de uma autoridade. E o Mombrana vem e traz isso para o espiritual também. Então você pensa, eu sou pequeno, irmão. Eu sou uma pequena irmã. Não, você tem autoridade que foi dada através de você crer na mensagem da cruz, na mensagem do Calvário, e você crer no poder da ressurreição. Louvado seja Deus. Na mensagem Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 88, o profeta diz que nós temos que forçar a Satanás largar aquilo que é nosso. Então o profeta diz, forçar. Então nós temos o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos dá, pois tem uma lei, e a palavra é a lei. E Deus em sua palavra fez certos direitos para a igreja. Portanto, temos o direito de forçar estas reivindicações sobre Satanás e dizer, dê isso de volta, dê minha cura de volta, dê meu filho de volta, me dê a minha bênção de volta. Ele tem que fazer isso porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de joelho e dizer, assim diz o Senhor. Ele tem que entregar isto é tudo, porque o Espírito está ali para fazê-lo fazer isto. A lei da terra é para forçar pela terra, para a terra, porém a lei do Espírito de Deus é para forçar Satanás a entregar aquilo que ele ilegítima e fraudulentamente tem tomado de Deus. Almas de mulheres, filhos, enfermidades do corpo, ele colocou sobre o povo onde Deus os fez uma imagem para ser como ele. E a igreja tem todos os legítimos direitos legais pela Bíblia para tomar o Espírito Santo e forçar isto sobre eles. Amém? E eu creio, eu acabei de citar isso na última reunião aqui. Eu não tenho certeza, mas o
O irmão veio a Louisville, lá da Geórgia, e deixou o seu carro ali estacionado, né? E alguém o roubou. Então o irmão Branham fala sobre... Estava tendo uma reunião no Tabernáculo Branham, e alguém veio com o carro, e veio um ladrão e roubou o carro. E o irmão veio e deu a nota lá, no tabernáculo, que era para orar, porque alguém tinha roubado o carro deles. E o irmão Branham juntou ali uns 5 irmãos, ministros, diáconos, e se ajoelharam e oraram. E o ladrão se arrependeu de ter roubado o carro. O ladrão se arrependeu de ter roubado o carro, as malas de roupa estavam tudo dentro do carro. O ladrão se arrependeu e ele tinha andado 240 quilômetros já. E ele se arrependeu e veio e trouxe o carro, não colocou no mesmo lugar, mas soltou na mesma cidade, no mesmo bairro. Ele veio, largou o carro ali, deixou com a chave na ignição, e eles foram constatar, apenas tinha gastado a gasolina que ele tinha andado esses 240 quilômetros. Veja, então o Branham fala que esse poder foi dado para a igreja pela ressurreição. Mesmo quando nós perdermos alguma coisa. Veja, se nós perdermos um olho de chave, nós temos o direito de requerer, porque nós temos essa autoridade para forçar a Satanás. Por isso o irmão Branham diz, quando a noiva reconhecer o quem ela é, ela será um exército imbatível. Amém. Isso, nós devemos conhecer isso. Nós devemos saber que nós temos esse direito de requerer aquilo que é nosso. Então, o ladrão foi ungido pelo diabo, né? Mas ele teve que devolver. Ele teve que devolver aquilo. Por quê? Porque agora os filhos de Deus estavam requerendo esse direito. Aleluia. Ainda nesta mensagem, restauração da árvore noiva, parágrafo 114, o profeta mensageiro diz assim, ele diz, agora é tempo de Páscoa. Eu gosto da Páscoa, sim, Senhor. Mas hoje na Páscoa eles colocam muitas coisas sobre coelhinhos e patos e franguinho cor-de-rosa e chapéu bonito e vestido novo. E isto não é a Páscoa. Páscoa é ressurreição, diz o profeta. Restaurar de volta. Ressurgir, ressurreição. Ressuscitar quer dizer ressurgir outra vez, restaurar outra vez. Veja, é tempo de restaurar, é o tempo de restaurar de Deus. Você olha para a terra, Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isto é certo, Ele está restaurando os frutos do campo. O que é isso? Deus está restaurando. É a Páscoa que significa trazer de volta. Aleluia. O que é isso? Tem havido uma sentença, uma reivindicação. A Páscoa requer, a flor clama em ter direito de levantar outra vez. Vem. E a lei de Deus na natureza faz virar a terra e faz a lei de Deus na natureza trazer uma Páscoa, uma ressurreição. Isto é lindo. O retorno do sol para restaurar o inverno, o que o inverno matou enquanto ela estava na terra. Né? Então, restaurar quer dizer ressurgir, ressuscitar. Uma flor, ela morre, né? Mas depois que passava o inverno, o Branham fala muito do inverno, porque lá na América do Norte dava muita neve, cobria tudo morria. Mas quando vinha o sol de novo na primavera, brotava tudo, brotava as gramas, brotava as flores e tudo mais, né? Um tipo da ressurreição. Parágrafo 135 da mensagem, restauração da árvore noiva, o profeta diz, ora, e ele fala sobre aquele salmo, que diz que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, né? E quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele ascendeu-se aos céus, com os santos do Velho Testamento ressuscitados, quando ele esvaziou o paraíso, e ele estava entrando com eles para a sexta dimensão, e veja, diz que os anjos não conheceram ele, e ele disse, levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E eles lá de dentro gritaram, os anjos gritaram, quem é este Rei da Glória? E lá de fora eles gritaram, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E eles diziam outra vez, levantai-vos, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E eles diziam, quem é o Rei da Glória? Ele disse, aquele poderoso na batalha,
aquele que venceu, este é o Rei da Glória. E então, o profeta está falando sobre este salmo. Ora, quando ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, a enfermidade, levou no terceiro dia, levantou no terceiro dia, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Que foi isto? Aqueles que estavam no cativeiro haviam esperado por aquelas promessas que temos agora. Ó irmão, nunca nem mesmo tinham o Espírito Santo, mas criam e davam um bom testemunho. E através disso eles fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. As mulheres receberam seus mortos, que voltaram à vida outra vez, sem promessa. Oh, mas eles procuraram por aquilo, sobre um sacrifício de ovelha, que não podia separar o pecado, que podia simplesmente cobrir o pecado. Mas eles criam que ali estava vindo um. Através da fé deles, bem além de sombras, eles reivindicaram isto, e firmemente eles peregrinaram pelos desertos, e peles de ovelhas e peles de bodes estavam tão aflitos e destituídos e atormentados. Ó, aquelas pessoas procurando por aquela ressurreição, e através daquilo morreram na fé, com um testemunho, e naquela manhã de Páscoa, aquela lei de Deus a qual foi falada, a palavra, através de Jó e aqueles outros profetas, eles ressuscitaram dos mortos. Ó, que coisa! Então, aqueles que morreram no Velho Testamento, sem a ressurreição, mas crendo na promessa, crendo, desejando algo, não tinha nem o Espírito Santo, mas eles deram um bom testemunho, eles estavam esperando por isto. Veja, estavam debaixo de sacrifícios de animais, mas eles esperavam pelo sacrifício perfeito de Deus. E naquela manhã de ressurreição, eles puderam ressuscitar dentre os mortos. E aí está você, não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas mentalmente que não querem encarar nenhum julgamento. Muitas pessoas, não é difícil para morrer. Qualquer pessoa perde sua mente ou algo, ou outro, fazer algo racional. Algumas delas têm corpos queimados, jogados no mar, e jogar a cinza nos quatro cantos, quatro ventos do mar. Aquilo não para com o julgamento. Então, muitas pessoas, quando eu morrer eu quero ser cremado. E queime, joga a cinza no mar para o mar levar embora. Não vai adiantar. O mar dará os seus mortos, a sepultura dará os seus mortos. Essa pessoa, um dia ela vai ressuscitar para encontrar-se com Deus no julgamento. Veja, aquilo não para com o julgamento. Você virá da mesma forma, sim, Senhor. Você virá da mesma forma. Vem, parágrafo 137. Não importa a condição, você vai encontrar com Deus em algum lugar. Você tem que vir até Ele. Você tem que encontrá-lo. Vem, Ele falou a palavra, colocou uma lei naquela palavra, e a lei é sua própria lei, e sua própria vida através disso, e esta é a razão que Ele jurou por si mesmo, e não há nenhuma maior. Vem, Ele teve que jurar, porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem juramento. E a única maneira que Ele pôde, antes dele fazer isto, tomar isto, Ele mesmo, Ele próprio se tornar o julgamento. Quando Deus se tornou o homem, era o julgamento, fez Ele próprio o julgamento, e através de sua própria morte, sepultamento e ressurreição, Ele provou que suas leis estavam certas. Disse: destrua esse templo, em 3 dias eu edificarei. Eu, pronome pessoal, eu o levantarei outra vez em 3 dias. Eu o trarei para cima. Simplesmente destrua-o e veja o que acontece. Pois ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia o que isto era. Ele sabia que isto tinha que operar de acordo com a palavra. Ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta e disse: não deixarei que meu santo veja a corrupção. Isso está terminado, acabou. Então, ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então, Deus, Ele proveu um cordeiro, Ele proveu um caminho para nós, Ele proveu o caminho para a glória. Por isso nós, nesta manhã de Páscoa, nesta manhã de ressurreição, nós cremos na palavra de Deus. Amém. Não importa o que o vizinho pensa a nosso respeito. Para que ser crente? Tá vendo o calor desse aí, esse homem de calça comprida? Um calorão desse aí, essas mulheres de
blusa, né? de blusa com manga, com saia comprida, porque nós não estamos interessados em agradar a sociedade, nem o vizinho, nem ninguém. Nós estamos interessados em agradar a Deus. Amém. Estamos interessados em agradar a Jesus. Amém. Esse que enfrentou sozinho a ira do furor e pisou no lagar da ira de Deus, foi em nosso favor e morreu naquela rude cruz para nos salvar, para nos redimir. É a Ele que nós agradamos, é para Ele que nós vivemos, é por causa dele que nós renunciamos o mundo. Por isso nós renunciamos às bebidas, às cervejadas, cachaça, o cigarro, as coisas pecaminosas, os prazeres da carne. Nós renunciamos tudo para servir esse Deus. E não apenas para ter uma vida melhor aqui, mas nós renunciamos tudo para sermos merecedores da vida eterna. Para que Ele possa se agradar de nós. Como Ele disse naquele dia, como Josué e Caleb disse naquele dia, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra boa que mana leite e mel. Assim nós renunciamos tudo para seguir a Jesus, para ganhar 100 vezes tanto nessa vida e mais a vida eterna. Amém. Quem sabe nós pensamos assim, mas eu não tenho pouco, eu tenho pouco. Se você não fosse cristão, você ia ter muito menos ainda. Porque você ia gastar o seu dinheiro com cigarro, com cachaça, com coisas que passam, que se vão embora. Mas assim, você gasta o seu dinheiro com coisas de Deus. Amém. E aquilo que você dá a Deus, você honra a Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, Ele dá em dobro. Amém. Ele repreende o devorador. Ele é aquele que conhece tudo na nossa vida. E Ele nos livra, e às vezes, nem quando nós às vezes nem percebemos, mas Ele estava ali para trazer o livramento. Por isso, no Salmo número 1 diz, bem-aventurado o varão ou a mulher, que não se assenta no caminho, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, né? E tudo quanto ele fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, né? Porque eles não subsistirão no juízo perante o Senhor. Mas nós estaremos ali perante Ele, não para sermos julgados por Ele, mas nós estaremos ali para receber a nossa recompensa. Amém. Por isso aqui nós renunciamos tudo para servir a Ele, e Ele nos dará a sua recompensa. Então, veja, Salmo número 1 e Efésios capítulo número 1, versículo 5, são escrituras. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Ele nos plantou junto a esses ribeiros de água, junto à sua palavra. Ele nos trouxe a esse caminho, nos trouxe junto às águas, para que nós pudéssemos produzir os frutos na estação própria. Como cristão nesse dia, vivemos como cristão. E assim nós estamos lutando cada dia para dar testemunho, que Deus se agrade do nosso testemunho e nós possamos subir com Ele para esse grande arrebatamento. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou, ressuscitando, morrendo Ele levou meus pecados para bem longe, ressuscitando Ele me salvou para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor Deus. Há muita coisa nós poderíamos dizer, mas vamos encerrando por aqui. Sabe, mais um parágrafo aqui na mensagem do profeta. É um parágrafo aqui muito interessante, que o profeta diz aqui. Então, ele fala sobre os nomes redentivos de Jeová. Mensagem crendo em Deus, parágrafo 169. E eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Porque Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Se ele não fosse e não cumprisse, nele estivesse aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jireh. Aí está Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafá, o curador também. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, nosso escudo, nosso broquel, nossa cura, nossa salvação,
nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. Quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou e estendeu suas mãos e disse: está consumado. Aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. Ele ressuscitou naquela manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jeová Jirê, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer, porque alguém estava questionando que Jesus Cristo não era Deus. Então o profeta cita esta palavra. Na mensagem O Caminho de Deus feito para nós, 159, ele diz: mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que era Deus. Não é de se admirar que o profeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, ressuscitado, justificou livremente para sempre. Um dia ele virá, ó glorioso dia. Louvado seja Deus. Na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, parágrafo 119. Logo ele nasceu em humildade, bem numa manjedoura. Escarneceram dele, como você seria, ou alguma outra pessoa que o serve. Escarnece do crente também. Se escarneceram dele, escarnece de você. Porém, enquanto estava na terra, ele, o qual não fazia acepção de pessoas, ele amou a todos, ele curou a todos, ele abençoou a todos. Veja, ele fazia o bem aonde quer que ele fosse, ele deu sua vida como um sacrifício, morreu, foi sepultado, ressuscitado, ascendeu ao alto como precursor para nós. Ele abriu o caminho. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Ele está vivo, Ele vive nesta manhã, Ele vive na sua igreja, Ele vive no seu povo, Ele está salvando ainda, Ele está ressuscitando com a ressurreição do pecado, dentro do pecado, a ressurreição para a vida eterna. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós o adoramos, nós o servimos, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel em sua palavra, Ele cumpre sua palavra. Nem a morte, nem a sepultura pôde reter a Ele. Ele ascendeu ao terceiro dia, porque não haveria esperança para a raça humana. Mas Ele é a nossa esperança. Ele nos deu fé para crer em sua palavra. Ele ressuscitou entre os mortos naquela manhã de Páscoa. E nesta manhã de Páscoa, no final do tempo, nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para agradecer por Ele ter tomado nosso lugar no Calvário, por Ele morrer em nosso lugar. E Ele ressuscitou naquela manhã, trazendo alegria para nossas almas. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Aleluia, Senhor. Pediria para o irmão Guedes dirigir uma palavra de oração. Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Santo Espírito de Deus. Bendito seja o Senhor. Ó Pai de misericórdia. Não faria nenhum sentido para nós. Ó Deus eterno. Se o Senhor não tivesse se levantado naquela manhã. Ó Pai, foi a tua graça, Senhor. Foi a tua misericórdia, meu Deus. Ó Deus eterno. Santo Espírito. Ó Deus, que neste dia Bendito seja o o Senhor. Senhor também tem se levantado. Ó Pai de misericórdia. Oh, meu Deus, foi a tua graça, Senhor. Meu Jesus querido, onde estaríamos nós, Senhor, se não fosse a tua misericórdia? Oh, Jesus querido. Sim, Senhor. Bendito seja Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Pai de bondade. Eternamente. Graças, Senhor. Aleluia. Ó Deus eterno, filhos e águas vivas correrão, ó Pai, em suas vidas. Graças te damos, graças te damos. Sim, Senhor. Grandes homens morreram, Louvado ó seja Pai, Deus. que estão nos sepulcros. Ó Pai, mas o autor do meu Deus de vivo misericórdia. nesta Ó manhã. Espírito Pai, de Deus, obrigado. bendito seja o Senhor Graças para te damos, sempre. Senhor. Tu provaste que Glorificado a seja o morte. teu nome. Ó Deus Sim, eterno. Senhor Deus. Graças O te Senhor damos. triunfou sobre tudo, ó Pai. Glórias ao teu nome, Pai, Jesus. cada dia, meu Deus. Bendito seja o Pai, Senhor morrendo para Jesus nós Cristo. mesmos. Glórias a Pai, Deus. para que possamos Louvado viver seja o teu nome. Pai celestial, Obrigado, Pai agradecemos eterno. por este culto. Ó Pai. Deus Ó Deus eterno, eterno, misericórdia. e que o Senhor complete, Santo ó Deus, a Espírito de bênção Deus. na vida, ó Bendito Deus, de cada seja irmão o e cada Senhor. irmã, meu Pai. Sim, Ó Pai de bondade. que ao regressaram na Graça, casa, Senhor, te nos deram damos, paz, ó Deus. guardando e livrando de todo lado. Sim, Livro, Senhor Pai, Jesus. houvemos um entardecer, meu Pai. Ó, Pai Precisamos nos eterno. reunir mais uma vez. Louvado para seja comunhão Deus. nesta noite. Sim, Em Senhor. nome do Senhor Entregamos Jesus. tudo diante de ti, ó Pai. Amém. Bendito seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz Páscoa para você, minha irmã, meu irmão. Uma feliz Páscoa. Deus abençoe a cada um. A partir das 18 horas, então, a igreja está se abrindo para nós mais uma vez adorá-lo. Nós tomar a comunhão, lembrando da paixão e da morte de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.